Cadê o pessoal que me fez pergunta logo que eu comecei o intervalo? Tinha umas perguntas muito legais que eu falei, não respondo nada agora, quero responder tudo ao vivo. Cadê? Quem fez pergunta pra mim logo que eu comecei o intervalo? Não? Então já tem o nosso microfone aqui para você perguntar e a gente gravar sua pergunta. Mas, você quer fazer? Não. Não. Hã? Não foi? Ixi! Se não for hoje, eu descubro o que aconteceu, amanhã a gente resolve, não tem problema. Pois é. Alguma coisa errada eu fiz. Vou descobrir e depois eu vejo. Vamos para o próximo. Então, tirando o número aleatório que a gente sabe que não foi, e eu vou descobrir depois para contar para vocês, porque eu não fiquei acompanhando, quem fez? Você fez pergunta para mim? Isso, eu quero... ali para mim. Eu quero sua pergunta, porque sua pergunta foi legal. Eu queria saber se o número randômico ele é único. É isso aí, o número randômico... Pois é. Assim... para falar a verdade, eu não sei dizer. Porque o que acontece? Eu sei que ele é aleatório, mas eu nunca parei para verificar se é ele que controla ser único ou se sou eu, tá? Provavelmente, pensando ao vivo aqui agora, eu acho que quem tem que controlar isso sou eu, não é ele. Eu acho que a possibilidade de gerar dois iguais é rara, tá? De gerar o mesmo. Eu acho bem rara. Mas você deveria controlar se esse número já foi gerado para o seu projeto ou não. Então, é essa a resposta final, tá? Não, quem gera é um agente externo. Você só dá a ordem. Isso, eu estou dando a ordem para o VRF gerar o número para mim. Mas... é o que eu falei, é uma coisa rara, mas pode acontecer de gerar duas vezes o mesmo número? Até pode. Só que eu, no meu Smart Content, tenho que ter esse controle, tá? Eu vou confirmar essa resposta para vocês amanhã. Eu falei, uma pergunta excelente, que eu realmente não sei responder, estou pensando ao vivo, mas essa é a minha conclusão agora. Eu vou olhar a documentação para ter certeza disso, tá bom? Mas adorei. Tinham mais perguntas que fizeram para mim aqui quando eu comecei o intervalo que eu queria responder ao vivo. Aqui, eu tenho uma aqui. Eu consigo limitar esses números, dizer um range? Consegue. Tanto que eu posso disponibilizar para vocês, o número ele continua sendo um monstro, tá? Mas eu posso pegar esse número e dividir. Então, se eu quero um número que vai de 0 a 20, eu divido por 20 e pego o resto. Então, eu tenho de 0 a 19... é isso que a gente faz normalmente para limitar o tamanho do seu número. Inclusive, a versão anterior, que só gerava um, eu pegava esse número grande e usava isso para dividir em vários, fazia umas mágicas com isso. Outra pergunta bem legal. Que mais? Então, as outras... Era ali, eu lembro que ele também me fez uma pergunta legal. Tá chegando. Tá. Apesar de que eu lembro a sua pergunta, tá? A sua pergunta era relacionada ao array, né? Onde a gente está recebendo esses dois números. Por que quando você está clicando no índice 0 agora, ele dá reverted? Era isso, certo? Isso, que você clica na segunda função ali, que é Request Random Words, só que aí quando você... pede o índice 0, não vem nada, vem reverted. Isso. Então, esse reverted é porque a gente tem um array não inicializado. Então, não existe, eu coloquei um array que eu não defini quantas posições ele tem que ter, né? Então, o que vai acontecer com isso? Se eu não tenho nenhum valor lá dentro e eu for procurar, não existe o índice 0. Se você pegar, por exemplo, o register 5 de ontem, lembra que tinha um array de informações? Tá, se eu coloquei informação até o 3, né? Então, eu tenho informação na posição 0, 1, 2 e 3. Se eu procurar o índice 4, vai dar reverted também, é a mesma coisa. Aquela posição no array não foi inicializada ainda, não tem nenhum dado lá dentro, tá? Mas então, quando eu chamo a função request random word, como é que... Tipo, eu requisitei, mas Isso. Onde é que eu pego, então? Como é que eu vou pegar? Então, o sistema do VRF, ele faz um callback para o seu Smart Content e ele vai procurar uma função chamada fulfill randomness para ele te devolver o resultado.
Tá, então ele não retorna, tipo, ele não dá um print ali embaixo da função. Não, embaixo do request não, porque você está pedindo para um serviço, esse serviço leva um tempinho para ser executado, e quando ele for executado, ele chama o seu Smart Content procurando aquela função fulfill randomness. Inclusive por isso que tem aquele guess limit de callback, que você tem que... aquilo ali é um padrão, a gente não mexeria, mas se na hora que ele volta dessa função fulfill randomness, você tem uma lógica muito grande lá dentro, você teria que autorizar ele a gastar mais guess. Entendi. Tá? Tá, fechou. Era isso. Obrigado. Acho que não teve mais, né? Acho que foi isso mesmo, né? Eu lembro que eram essas. Então tá bom. A gente tem um ali, olha lá. Ixi, lá do outro lado. Mas ele chega, assim eu respiro, assim eu bebo um pouquinho, assim. Então, a maioria... Oi. Oi. A maioria dos números aleatórios ou pseudo-aleatórios que são gerados por software são pseudo-aleatórios, né? Sim. E a gente tenta utilizar sementes para tentar melhorar o algoritmo e tal. Existe alguma forma da gente passar algoritmos para que a Chainlink possa gerar esses números aleatórios e nos entregar baseado nessa semente? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda é relacionado a critérios de aceite mesmo. Então, às vezes, a gente precisa entender qual é a lógica, qual é o algoritmo que gera aqueles números aleatórios ou pseudo-aleatórios, para justificar se existe algum descritivo, algum documento técnico, especificação técnica de como esses números são gerados. Sim, por enquanto eles são gerados de uma forma, vamos dizer, ele é aleatório, mas ele é gerado de uma forma única, mas você tem essa explicação no white paper. Então dá para procurar no site da Chainlink, pegar o white paper da versão 2 e entender direitinho como ele foi gerado. Tá bom? Então, é isso que eu falei, por enquanto não, porque ele é gerado sempre da mesma forma. Isso. Ele é aleatório, mas a regra de gerar o aleatório é única. É isso que eu quis dizer. Então tá bom, gente. Estou indo agora para o último tópico do dia, que é o Keepers. Lembra que eu falei para vocês que o Smart Content ele é um ser passivo, ele não chama o mundo externo para perguntar nada, é o mundo externo que tem que acioná-lo. Então, se eu faço um Smart Content que depende de regras, por exemplo, de tempo ou de valores, ou até de um data feed externo, eu tenho que colocar algum serviço para chamar o meu Smart Content e ver se aquela regra é válida ou não para ser executado, tá? Então, eu acho que a gente poderia fazer mais um token. Vou fazer mais um em mais uma rede? Então, agora o que eu vou fazer com vocês? Porque agora é na Kovan, tá? Então a gente vai pegar aquele nosso token que a gente gerou já, mas vai gerar de novo na Kovan. Depois eu vou ensinar vocês a gerar um minter. O que é um minter? É um gerador automático de tokens. E com esse minter eu vou... Porque vocês lembram que quando a gente gerava o token, só quem criou o Smart Content podia criar tokens novos, certo? Então, eu vou criar um segundo Smart Content e vou adicionar esse segundo Smart Content, vou autorizá-lo a gerar tokens. Nesse Smart Content novo que eu estou criando, ele chama a função mint. Então, isso é um minter. Eu vou te mostrar um que eu tenho, mas acho que não está com deploy no Ethereum, mas vou te mostrar um que eu já tenho pronto com isso. E, por fim, então eu criei o token, criei o emissor de tokens, aí eu vou criar um job na Chainlink para emitir tokens para mim, um token por minuto. E enquanto tiver links lá dentro, ele vai continuar emitindo tokens para mim, um por minuto. Então vamos lá. Então, esse agora eu não vou seguir tutorial. Ele é meu. Quer dizer, eu vou seguir o meu, né? Mas não é o tutorial da Chainlink. Tá? Vou deixar, então, agora terceiro item que a gente vai trabalhar. E, uma coisa, eu tô com isso aqui aberto, o 4, que depois eu vou colocar o e-mail da Camila, tá? Que tá faltando o que o pessoal pediu. Eu não esqueci, não. Então, aqui embaixo agora...
Então, agora a gente vai falar do Keepers. Deixa eu dar um reload aqui para ver se melhora a vida. Então, tá bom. Então, Keepers, eu tenho, por exemplo, aqui... Não, esse não é o que eu quero. Este também não. Esse é o mesmo. Então, eu vou pegar um link novo da documentação só para chegar na documentação e colocar uma documentação para vocês. Deixa eu ver se eu já tenho aqui direto. Que eu vou usar este aqui. Então, references... eu vou falar para vocês que eu tenho um tutorial que eu fiz do Keepers, mas esse tutorial, ele só está gerando... É um tutorial que aumenta um contador, tá? Ele é mais simples do que eu quero fazer com vocês. Então, vamos primeiro para a parte mais que a gente já fez antes, a gente só vai fazer mais uma vez, que é agora, rede, Kovan. Então, vamos mudar de rede, gente. Lá vamos nós. Então, vai lá no seu MetaMask, muda para Kovan. Aqui estou. Aí eu vou no Remix. Então, vamos lá. 1, criar token. 2, criar emissor. 3, criar job para emitir, que no caso é o keep, né? Para emitir um token por minuto. Então, esse é o nosso objetivo. Então, primeiro vamos lá no token. E o token a gente até já tem, eu não devo ter mais o meu, né, para variar. Então, eu estou nesse code sample aqui, e repara que isso é uma parte de workspaces, tá? Do Remix, eu posso, ele nem deixa eu abrir, vou tentar abrir o meu de novo do zero. Sem ser workspace. Eu até vim aqui para um novo, muda o fundo para branquinho de novo para ajudar vocês. Vou colocar que a gente abriu um remix sem os códigos da Chainlink agora, tá bom? Estou usando um remix do zero. Então, aqui estou. Tenho que criar o token de novo. Vocês já têm o token de vocês? Vocês perderam o token de vocês? Não. Não, não é só eu. Poxa. Mas tem que fazer o deploy na Kovan. Então, vocês já podem fazer o deploy na Kovan. E aí, bom, para a gente saber onde a gente está logo de cara, eu quero saber o endereço do token de vocês. Então, aqui a gente está no deploy do token na Kovan. Então, você vai colocar o seu nome e o endereço do token. E eu perdi o meu, vou tentar achar o meu de volta. Sempre porque se você não selecionar o Web3 Provider, você está fazendo tudo localmente, e aí a gente não consegue se conectar depois com os keepers que está na rede Kovan. Eu uso muito esse simulador de blockchain quando eu estou querendo testar uma lógica pequenininha, mas o restante do tempo eu acabo fazendo coisa conectando na rede. Então eu tinha, aqui está, esse é o meu token. Então tá bom. Remix, token, tá lá. Ethereum Bootcamp, lá vou eu gerar meu token de novo. Provavelmente eu perdi aqui também, voltei. Então ele já está compilando de novo. E agora, mudo Injected Web3 sempre. Nossa, ele já estava conectado. Conectou mesmo, ele trouxe meu saldo direitinho. Então, tá bom. Não, cuidado com o contrato, tá? Escolhe o contrato token, não os outros, e deploy. Então, daqui a pouquinho eu terei o endereço do meu token. Ó, já tenho endereço,
Deixa eu colocar lá na nossa lista. Muito bom. E bom, eu mesma posso emitir tokens para mim. Como esse é eu gerei ele de novo, vou adicionar ele no meu MetaMask, essa versão. Então, Assets, eu nem tenho ele aqui, ó. Import Tokens, cola o endereço, ele acha que é o RB e adicionar token customizado. Não tenho tokens, é isso aí. Se vocês quiserem dar já alguns tokens para vocês, pode ser, eu vou manter o meu zerado, tá bom? Aí, a próxima etapa, vocês precisam do Minter, que é o emissor de tokens. Então, deixa eu pegar aqui, eu devo ter o token Minter aqui em algum ponto. Esse aqui era o Counter. Cadê o meu Minter? O Minter eu fiz sozinha. Então, deixa eu pegar o Minter para vocês. Eu não sei qual desses dois está funcionando. Token Minter. Esse aqui. Eu acho que eu vou mexer pouquíssima coisa nele. Eu vou fazer no meu, tá? E depois eu copio para vocês. Token... Não quero aqui dentro. Então, a gente vai criar o token Minter. Deixa eu arrumar o meu primeiro, porque eu não estava com ele pronto. Estou até na mesma versão do token, legal. Aqui é uma interface, lembra que eu estava falando antes da interface para vocês? Que eu tenho só as funções que teria num token, mas eu não tenho o código-fonte dele aqui. O Minter em si, eu chamei ele de token sol na época, eu vou mudar ele para outra coisa aqui. Eu tenho que dizer qual é o endereço do meu Minter. E aí ele vai fazer a emissão do token. Tá bonitinho agora. Então eu vou copiar esse código fonte para vocês. Deixa eu ver como é que vocês estão. Tem bastante gente ainda para fazer o token, hein? Então agora a gente está no início. Então, agora você vai criar token minter.sol. E esse é o token Minter. Oi? Não, estamos na Kovan. Acompanha a gente pelo pad, tá? Se você se perder, então agora a gente está lá na linha 336, a rede Kovan. Estamos no Keepers. E de onde tu pegou a interface ali do Minter? Eu criei agora, eu copiei tá. do meu GitHub, mas é coisa que eu já tinha. Ah, legal, alguém pôs o token. Gostei que vocês colocaram o token ali. Eu vou colocar ele primeiro, tá? Criar token, para quem precisar. Muito bom. E depois criar o token Minter. E aí você vai fazer o deploy do token Minter com o parâmetro, com o endereço do seu token. Que é isso que eu vou fazer agora. Então, o token Minter está aqui, ele está bonitinho. Vim para cá. Copiei o endereço do meu token. E agora, no token Minter, aqui no deploy, mudo o contrato para token Minter. Coloca o endereço do seu token para fazer deploy. Por quê? Vamos rever só o que faz o token Minter? Aqui é uma interface que é só para saber que eu tenho essas funções no meu token. E no token Minter, eu estou dizendo que eu vou usar essa interface para uma variável chamada token e eu defino esta interface no construtor passando o endereço do meu token. Depois disso, a única coisa que eu tenho é a função conta e quantidade que eu quero emitir.
Só isso. Então, vou fazer o deploy. Confirmar. Então, tá feito. E vamos fazer outro pontinho de controle. Ih, eu não tô ligada. Outro ponto de controle com vocês, que é só... Então, eu vou pedir para aqui você colocar o seu nome e endereço do Token Minter. O meu já deve estar pronto. Ó, Token Minter. Do Token Minter? Na hora do deploy do Token Minter, no contrato, ele tem duas opções. Uma é IERC20, que é o que está escrito na interface. Isso. E a outra é o Token Sol Minter. E tá com... Ai, Token Sol, né? Eu vou tirar o Sol, porque era para ser só Token Minter. Vou Aí tirar pra escolhe vocês. a segunda opção ali, então. É o Token Minter. Obrigado. Então, e é isso, ele sempre vem com a interface primeiro, tá? Aí você tem que escolher o Token Minter e passar o endereço do seu token como parâmetro no deploy. Muito. E aí, bom, eu tenho o Token Minter aqui, agora eu tenho o endereço do Token Minter, né? O que eu faço depois disso? Depois disso, eu vou no token... Eu vou adicionar o endereço do Token Minter. Aonde que eu vou adicionar? Vou descobrir que nem eu lembro, peraí. Token Adminter. Então, olha só, importantíssimo agora, pessoal, olha isso aqui. Então, olha, eu vim aqui, criei o Token Minter com o endereço do token. Agora, eu vou no token e adiciono o endereço do Minter para que ele seja autorizado a fazer a emissão, a emitir tokens. Então, é o Adminter. Muito bom, Adminter. Adminter já aconteceu. Então, isso significa que o meu token Sol Minter, ele pode emitir tokens agora. Eu vou testar na mão isso, tá bom? Como é que eu faço esse teste? Por exemplo... Então, peraí. No Token Minter... testar a função mint. Então, agora eu estou no meu Token Minter, que virou o Token Sol Minter no meu caso, né? Eu vou pegar o meu endereço. E eu tinha duas casas decimais, então eu quero emitir 100 tokens. 10000. Transact. Confirmar. Então, quem está emitindo tokens é o Token Minter. Esse Token Minter tem alguma restrição aqui? Do tipo, qualquer pessoa pode vir aqui e chamar o meu Token Minter para emitir tokens? Pode. Ele é para isso. Dentro do token, a função mint, só quem pode chamar é o owner. Mas no Token Minter, eu não pus nenhuma restrição, ó, não tem nada aqui. E eu fiz exatamente para isso, para que qualquer pessoa possa emitir os meus tokens. E eu até vou deixar aqui para vocês
token minter que eu vim aqui, eu não fiz deploy na Kovan, tá, gente? Por isso que eu não mostrei para vocês. Mas ele tem até um front-end que ele emite um token sol, que é um token que eu fiz na época só na rede da RSK. Então, aqui ele vai falar que não tem o deploy, ó, não está nessa rede, mas aqui eu posso emitir os meus tokens minters. Eu criei uma interface para isso. Eu compartilhei com vocês o GitHub onde tem essa interface para vocês brincarem depois do meu solzinho. Então, qualquer um pode ir lá, olha, vocês têm um endereço, se vocês quiserem tirar a prova, vocês têm o endereço do meu token aqui, vocês têm o endereço do meu token minter aqui. Então, se vocês quiserem, vocês podem instanciar o meu token minter, emitir token, adicionar o meu token no seu MetaMask e ver se funciona. Esse eu garanto que funciona. Agora, a gente vai para a etapa final, que é a automatização disso usando Keepers, que é a ferramenta da Chainlink para a gente fazer esse tipo de automatização. Então, eu estou achando que eu estava no Smart Contract errado aqui. Deixa eu ver. Só uma pergunta sobre o ERC20 Mintable. Qual que é a diferença entre o Add Minter e o Approve? Sim. Então, você não está... você está no token, né? A gente está aqui, Add Minter e Approve. Então, o Approve, ele aprova... o Approve, ele é uma função padrão do ERC20. Ou seja, o ERC20 é aquele padrão que o Alex falou para vocês. Então, ERC20, token, só isso aqui. Eu acho que eu devo chegar onde eu quero. Aqui, ó. Posso até deixar isso para vocês lá também? Vale a pena. Então, lembra que o Alex falou, olha, que isso aqui foi uma proposta de número 20, realizada há muitos anos atrás, a gente não tem aqui a proposta inicial até, mas aqui ele fala direitinho o que aconteceu com ela, o que tem que ter. É desse ape, esse aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó, isso aqui foi uma proposta em novembro de 2015, e a partir do momento que fizeram esse standard, eu tenho obrigação de seguir esse padrão? Não, é uma sugestão. Mas se eu falo que o meu token é do padrão ERC20, meu token tem a obrigação de ter essas funções. E nessas funções aqui, vocês vão ver que uma das coisas que tem que ter é esse approve. E esse approve, ele serve para que você, achei ele aqui, ó, para que você autorize que outras pessoas ou outras contas, né, outros endereços, possam utilizar o seu token. É esse o nosso objetivo, tá? Então é isso. Quando eu venho aqui e eu faço um approve, você vai ver que eu estou escolhendo o endereço e uma quantidade. Então, mesmo que não exista este saldo na minha conta, eu estou falando que este endereço pode tirar esta quantidade de tokens da minha conta. Tá? E se eu tenho 100, mas eu falei que ele pode tirar 1000, ele rapa a minha conta. Simples assim. Ah, mas isso aqui eu estou autorizando transferência. É totalmente diferente do Add Minter, que eu estou adicionando um endereço na regra, na whitelist, que pode usar a função mint. Tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai para a parte que está faltando do Keepers, que eu tenho que achar ele aqui. Aqui, só achar o Smart Contract aqui, keepminter.sol. Então é isso que a gente vai criar agora. Então agora nós vamos criar o keeperminter.sol. Alô? Qual que é a vantagem de eu criar um contrato diferente para fazer um minter? Por que eu não posso fazer no mesmo? Então, depende de como é que você criou o seu token.
Porque eu queria usar o padrão da OpenZeppelin, que automaticamente já me coloca essa restrição de quem pode emitir o token, eu preferi não sobrescrever a função mint do OpenZeppelin e manter ele intacto, porque eu já sei que ele tem um certo grau de auditoria e testes naquilo, e criar uma coisa à parte minha para eu autorizar quem eu quero. E aí, desse jeito, se, por exemplo, o meu token minter está com problema, ou eu quero trocar, eu simplesmente tiro a autorização deste contrato e começo a usar outro. E eu mantenho o meu token intacto. Se eu coloco a regra diretamente no minter, eu meio que posso criar uma bagunça e uma falta de controle do que está acontecendo com o meu token. É uma boa prática num token você ter um controle de quem emite, e se você quer que todo mundo emite, você cria outro smart contract para mandar acontecer isso, tá? Agora, esse aqui que eu acabei de copiar para vocês, que é o Keep Minter, eu tenho que conversar com vocês, não é sair copiando assim não, tá? Deixa eu só falar onde que vocês têm que alterar. Aqui, Token Minter Interface, então, vocês têm que alterar ou eu vou passar ele como parâmetro para ajudar vocês, tá? Porque esse aqui, na época, um monte de gente estava emitindo token e mandando só para mim. Porque estava só com o meu ali. Então, o endereço do token minter, e eu vou passar mais um parâmetro aqui. Deixa eu fazer isso aqui no remix, tá? Porque se eu fizer aqui, eu não sei se eu estou fazendo coisa errada. Então, vamos arrumar isso aqui ao vivo, é rapidinho. Então, como é que eu chamei ele? Token Minter. Keeper Minter. Então, deixa eu criar o meu Keeper Minter. Aqui, mais Keeper Minter. E é esse que a gente estava fazendo. Aí, o que eu quero mudar? Eu acabei de colocar o endereço do token minter para passar como parâmetro. E eu também quero passar como parâmetro o to. E esse to, como eu quero, eu vou guardar ele aqui. Address to. Então, o que eu vou fazer? Eu passei o to aqui, também vou colocar ele aqui, só para a gente não fazer bagunça. Então, tá bom. É isso que eu preciso de vocês, ele está funcionando. Deixa eu copiar ele certinho agora, tá? Quem já copiou antes, apaga e usa esse aqui que eu vou mandar. Ainda tem um erro. Agora tá certinho. Bom, então é isso. Agora ele tá certinho. Como estava eu falando para vocês, aqui, para eu fazer com que o meu contrato chame o Keepers, interaja com os jobs, ele tem que ser compatível com o Keepers. Como é que eu faço essa compatibilidade? Usando aquele Keepers Compatible Interface. Então, eu estou herdando algumas funções dessa interface no meu. Então, aqui eu estou herdando o Keepers, aqui eu estou herdando a interface do meu minter. O que eu preciso? O que o meu minter tinha, gente? A função mint. Então, a minha interface só tem a função mint. Depois disso, aí sim, a gente cria esse Keeper Minter, que é o nosso Smart Contract de verdade. Então, ele está herdando as funções do Keepers. Ele está usando o Minter Interface, que vai ser o endereço que a gente vai passar agora do nosso Minter. E o to é para quem vai receber esses tokens de minuto em minuto. Você pode, se quiser mandar para mim, tudo bem, tá? Mas pode mandar para sua própria carteira, não tem problema.
Aí, de quanto em quanto tempo eu quero que ele seja executado? No nosso caso, a gente pode fazer um por minuto, um a cada 30 segundos, a gente define, tá? E para ele ter esse controle de um por minuto a cada 30 segundos, ele tem que saber a última vez que foi executado. Então, por isso que a gente guarda o último timestamp, que é o último endereço, o tempo do último bloco, tá bom? Aí, vamos lá. No construtor, eu estou inicializando tudo isso. Então, eu estou passando qual o intervalo, vamos fazer alguma coisa em segundos, é 30 segundos, 60 que seja, token minter, o endereço do seu token minter, to o endereço que vai receber os tokens de tempos em tempos. Ele vai atualizar tudo isso. Eu mantive aquele counter 0, que ele era da versão original até de demonstração, mas ele só vai ser aumentado sozinho também. Aí, o nosso token ele tem duas funções só, que elas vêm da compatibilidade com keepers, que são essas, o check upkeep e o perform upkeep. O check upkeep é a função que a Chainlink, então o serviço da Chainlink vai chamar no meu smart contract para ver se tem alguma coisa para ser feita. Então ele vai chamar e ele vai verificar, tem alguma coisa para ser feita? Sim ou não. É isso que ele está fazendo ali. Se é sim, ele vai, ali ele está passando os parâmetros, tal. Eu não vou fazer uma coisa complexa com parâmetro, então aquele check data eu não vou usar agora. Ele só vai me retornar verdadeiro ou falso se o upkeep needed precisa ou não precisa atualizar. Aí lembra que a gente estava usando no VRF aquela coisa de a gente ter uma função de retorno? Que o serviço externo procura essa função no nosso smart contract? Vai acontecer a mesma coisa aqui. Então, o serviço do Keepers, da Chainlink, ele vai procurar uma função chamada Perform Upkeep no meu smart contract. E, caso o check upkeep seja verdadeiro, ele chama a função Perform Upkeep, atualiza a última atualização, o último timestamp lá do bloco, aumenta o contador, que eu falei que eu só mantive do smart contract passado, e emite 100, duas casas decimais, um token para o endereço que você definiu. E o perform data a gente não está usando agora, tá? Então é isso. Vamos fazer deploy desse agora. E aí eu vou pedir para vocês mandarem também o endereço de vocês aqui do smart contract que vocês estão fazendo o deploy, publicando. Ixi, perdi aqui. Então, agora você vai me mandar, então, seu nome e endereço do Keeper Minter. Deixa eu fazer o meu. E esse aqui dá trabalho, né? Tem um monte de coisa para colocar aqui dentro. Então, não é a interface, lembra? Você tem que escolher o Keeper Minter. Aí no deploy eu aconselho vocês a expandir aqui, que é mais fácil. Intervalo, eu quero a cada 30 segundos. Token Minter é o endereço do meu Minter que eu já fiz o deploy. To é o meu endereço, o endereço da minha carteira. Então é isso. Então agora eu posso clicar no Transact. Vou fazer o deploy dele. Então, só recapitulando, intervalo de quanto em quanto tempo eu quero que ele verifique que ele seja executado, 30 segundos. Token Minter, endereço do seu Token Minter, que você já publicou, to endereço da sua carteira. Onde é que está implementado o loop? Isso é o que faz o serviço externo. O Keeper Compatible. Não é nem ele, né? Você está falando loop é quem é que checa isso de tempos em tempos, certo? Essa é a pergunta. Isso é o serviço da Chainlink que daqui a pouco a gente vai ativar. A gente não ativou ainda. Entendi. Tá? Então, Transact. Esse serviço é de graça? Não, tem que pagar em link. Esse serviço a gente também paga em link. Mas a gente não chegou lá ainda. Esse link vai para a
Não, vai na realidade para os nós que estão executando esse serviço. Então, ó, o Keeper Minter está aqui. Esse é o meu. Então, próxima etapa, agora eu vou na Chainlink para ativar o meu Smart Contract lá dentro. Então, lembra que eu estou copiando do meu aqui? Então, agora a gente vai para cá para ativar o serviço. Então, é no Keepers da Kovan. Tô com muita coisa que eu não preciso aqui. Deixa eu tirar. Esse era do Jeff, que eu tô esperando uma resposta aqui. Então, aqui é o Keepers. Primeira coisa é igualzinho o VRF. Conecta a sua carteira. Então, minha carteira está conectada. E vocês vão ver que, assim, esses não são só os da minha carteira, né? Tem vários acontecendo. Eu vou agora registrar o meu upkeep, ou seja, eu vou criar um smart contract que vai ser um job que vai interagir com o meu. E que os nós da Chainlink é que chamam esse smart contract para fazer essas interações. Então, register new upkeep. E o que eu tenho que falar para ele? E-mail. Vem, meu pessoal mesmo. O nome do meu upkeep, então, ele é o Minter. Keeper. Minter. O endereço dele, que eu acabei de fazer o deploy. O administrador, ele já é a sua carteira. Ele falou que ele não consegue verificar porque eu não fiz a verificação no Etherscan, tá? Não vou fazer agora. Não precisa, ele vai funcionar. Outra coisa, deixa eu copiar tudo para vocês direto. Isso aqui. Então, Keeper Minter, endereço do seu Smart Contract. O seu endereço, tá? Gas Limit, usa esse aqui, que eu já testei e eu sei que funciona. E senão a gente teria que fazer alguns testes, dá para fazer alguns ajustes, mas é garantido esse aqui. E coloca 20 links no seu token, no seu job. Então, o que eu tenho que fazer? O Gas Limit, que eu esqueci de olhar. Aqui. O Check Data não precisa pôr nada, era só se a gente quisesse passar parâmetros. E o Balance inicial eu vou colocar 20. Agora eu vou fazer o registro. Tem. Mas a gente não tem, então dá para pôr menos nesse caso? Não dá, mas você pode pegar lá no Faucet. A gente já tinha ido no Faucet da Kovan, né, que é o que eu estou agora. Então, para quem não tem links, vou colocar ele lá pertinho, para não complicar a vida de vocês. Não tem link. Vai aqui e pega seus links. Então, você tem que pegar aqui no Faucet tanto o link quanto... Perdi. Você vai pegar tanto o link da Kovan, quanto, se você não tiver o Ether também. Ether você tem, né? Porque vocês já estão fazendo deploy. Então, pega também. Ele vai te dar só 10 links. Muda para 10. 10 funciona. Eu estou exagerando. A gente vai mandar tudo por Smart Contract. Podia até ser menos, mas... Porque daí ele vai ficar emitindo token para a gente mais tempo, é mais divertido. Check Data deixa em branco, isso mesmo.
e 10 links. Aí sim eu vou clicar então no Register Upkeep. Confirmar. Deixa eu ver quem está fazendo. E agora aqui eu não vou copiar a lista inteira não, mas só coloca o nome e o seu... Deixa eu ver se eu quero o ID do job e o que que eu quero. Ó, ele já fez. Viu o Upkeep depois. E aqui ele tem o Upkeep Address. Esse é aquele lá, o seu... não, nem vou pedir nenhum endereço para vocês, não. Ah, sim, aqui ele tem um job ali, aqui em cima, ó. Me passa isso aqui que é legal de passar. É que se eu colocar link complica a vida. Então aqui, ó, ele vai dizer qual é o seu job, tá bom? Coloca só o seu nome e o link, que depois a gente pode olhar. Isso aqui é público, eu posso olhar o de vocês também. Ai, fiquei atrapalhando. Então aqui estamos. Se eu olhar aqui, o que será que já aconteceu? Eu só coloquei os fundos aqui. Deixa eu fazer um refresh aqui, só para ver se ele já executou. Olha, gente, ele já executou 2 vezes. Então, eu tenho que ter ganho pelo menos mais 2. Vamos dar uma olhada? Nos assets. Ó, eu tenho 102. Lembra que eu tinha emitido 100 tokens do Ethereum Real Bootcamp. Eu tinha emitido diretamente no meu Minter. Agora, ele já emitiu mais 2 para mim. Oi? Cada vez que ele executa, é isso mesmo. Então aqui, ó, e aí a gente vê quanto ele está cobrando. E esse valor, repara que ele muda um pouquinho. Então depende até daquele momento se tem muita gente chamando os serviços ou não. Depende do gas da rede. Mas é isso, então ele está chamando. Como eu pus a cada 30 segundos, vai ser bem rápido isso aqui. E tá lá, tá gastando meus links. Eu exagerei com 10, viu, gente? Vocês queriam pôr menos, eu confesso. Mas eu tô aqui ganhando token. Se eu voltar aqui agora, eu tenho que ter pelo menos 4. Se ele já não executou a 5ª vez, ó, tem 4. E assim vai. Então, ó, eu tô aqui agora recebendo tokens automaticamente. E é essa a ideia. Eu fiz isso para receber tokens, mas vocês podem automatizar qualquer tipo de processo. Tá? E que eu quis fazer do token, que daí a gente já faz bastante coisa. Cria token de novo, cria Minter, para fazer um processo mais complexo com vocês. Então, quem chegou nesse pedaço? Quem já está recebendo token sozinho? Boa. Quem precisa de ajuda? Temos 1, 2, 3. Se tiver, vamos ver se os monitores conseguem ajudar. Quem já fez? Levanta a mão de novo quem já fez. Ajuda o amiguinho. Quem não fez? Levanta de novo para eles te ajudarem. Aí, ó, então o pessoal já sabe, tem um aqui, tinha um pessoal lá no fundo. Então vamos agora ajudar os amiguinhos. Enquanto isso, alguém tem pergunta também? Tem uma pergunta lá do outro lado. Deixa ele chegar para eu poder beber alguma coisa. Então, existe alguma forma de adaptar no sentido de eu quero fazer apenas um agendamento, entendeu? Eu quero executar apenas uma vez e não em um intervalo. Existe essa opção?
Existe, porque eu defini o intervalo no meu Smart Contact, lembra? O meu Smart Contact é que está olhando, já passou 30 segundos, responde verdadeiro. Não passou, responde falso. Então, você poderia, no seu Smart Contact, dizer exatamente o que você quer. Então, onde eu faria isso? Aqui, ó, no meu Check Upkeep, eu estou verificando se o bloco atual menos o último passou de 30 segundos. Peraí, vou fechar isso aqui. Aqui, ó, isso aqui. Eu poderia colocar, por exemplo, ó, o upkeep needed somente se o timestamp atual é maior que um determinado. E ele vai fazer uma vez só. Legal. Não, perfeito. Obrigado. E aí eu posso trabalhar com a geração automática também, por exemplo, desse tipo de contrato, né? Não, legal. Sim, poderia. Obrigado. Você poderia... dá para fazer umas coisas bem interessantes, assim, automaticamente, para automatizar. Mais alguma dúvida de Keepers ou de Chainlink? Bom, eu sei que agora a gente está vendo individual... Tem uma aqui. E você não tinha me feito pergunta antes que eu pedi para fazer ao vivo, ótimo. Eu tenho mais uma também. Tá bom. Suponha que coloquei lá, tá rodando o Upkeep sempre e acabou meus links. Sim. E aí eu adicionei mais link na minha conta. Ele vai acabar com os meus links de novo? Vai. Ou ele encerra, não tem mais link aqui, esse cara foi liquidado? Vai. Não, ele só vai acabar se você cancelar o serviço. Então, você tem duas alternativas. Se você quer cancelar, eu tenho 10 links, eu já executei uma quantidade de vezes e eu não quero mais. Então, eu vou lá e eu cancelo o serviço e aí eu posso fazer o saque dos links que sobraram. Esse é um caminho. Ou eu deixei gastar todos os meus links. O que acontece agora? Ele não continua, ele checa, vê que é verdadeiro, mas não faz nada mais, nunca mais. Aí ele ficou um mês sem fazer nada, eu coloquei link de volta. Ele volta a fazer a segunda parte, a executar de novo. Pergunta. Na sessão anterior você tinha... Isso. Eu perguntei qual que era a função do raw fulfill words. Isso. Então, o raw fulfill words, que até... Deixa eu voltar aqui para você. Eu acho que eu não consigo voltar, que eu estou em outro remix, né? Bom, mas eu consigo só falar. O raw fulfill words, ele é só para você ver como se fosse assim, o bruto da sua chamada, tá? Você me perguntou, mas não está prestando atenção. Então, que é? Porque você pode, assim, você tem aquele ID, e aí você pode, a partir do momento daquele ID, olha, quando foi este ID, o número randômico gerado foi esse. Então, ele serve para você ver, se você chamar o mesmo job várias vezes, ou seja, pedir vários números, para saber, a partir do ID, qual que foi. Você consegue pegar vários assim. Não. É só para você olhar as chamadas anteriores. No array você vai colocar o ID, então cada vez que eu chamo eu tenho um ID, então o ID da chamada e o índice que eu quero ver que ele preencheu naquele momento. Isso. Então, como estamos... Opa, tem mais? Aonde? Amanhã eu vou falar que vocês só podem ficar para cá. Eu não vou deixar você ficar tão longe assim. Fortalece o caráter dele andar até aqui. Puxa. Deixa eu perguntar. Normalmente eu seto isso dentro do programa, mas eu teria como utilizar o Chainlink para mintar o token por tempo, certo? Mas eu teria como fazer o burn dele também, jogar para uma carteira morta, retirar, fazer extração. Tenho como fazer toda essa adaptação dentro do Chainlink? Então, do jeito que eu fiz, usando o Keepers, né? Você executa o que você quiser. Eu quis executar uma emissão de token. Ele tem, por exemplo, uma outra... Dentro do meu próprio Smart Contract, ele tem uma outra coisa que ele está fazendo junto, que é um contador.
Então, se eu voltar aqui, eu nem mostrei o Keep Minters para vocês, né? Ó, tem um monte de coisa aqui que foi ele que gerou, né? O counter tá aumentando, eu até sei quantas vezes ele emitiu o token para mim, porque eu tenho o counter. Mas eu escolhi o exemplo, do tutorial da Chainlink, ele é só o contador. Aí eu adicionei emissão de tokens porque eu queria fazer uma coisa diferente. Eu poderia fazer queima, eu poderia fazer transferência, eu faço o que eu quiser. Eu posso, inclusive, fazer uma regra. Olha essa carteira, toda vez que essa carteira tiver mais de 1000 tokens, transfere para mim para outra, que eu sei que é uma carteira fria, minha, uma cold wallet, que eu quero deixar reservado? Poderia, por exemplo. Setar um prazo de validade, por exemplo? Também. Ah, interessante. Aí você vai olhar pelo timestamp para isso. Pensando mais como validação para importação e exportação, né? Poderia legal. sim. Então, você vê que assim, o que a gente consegue, o tipo de job que a gente consegue fazer com uma regra dessa de smart contract é infinito, né? Porque isso resolve o problema de que, tá bom, eu tenho a regra no smart contract, mas alguém de fora tem que chamar. Aí eu automatizo essa chamada também. Aí eu tenho tudo redondo, tudo automatizado ali dentro do mesmo serviço. E não, eu não te ouço nunca. Daqui vai ser completamente possível. Quando você está com o microfone, você já fala baixinho? Desculpa, é costume. Não, eu ia comentar, né, que normalmente é mais comum as pessoas que vêm de outras linguagens de programação normalmente setar ela dentro da própria linguagem, fazer um automatizador, você desconhece desse sistema e acaba nunca procurando. Sim. É uma coisa que assim é desconhecido e continuaria se não tivesse curiosidade de vir. Então. Sim, muito bom. E assim, é um super prazer fazer vocês conhecerem isso. Aí, bom, tem uma pergunta, e gente, é incrível, né? As perguntas é uma na ponta, tadinho dele, gente. Porque é uma lá na ponta de lá e aí a outra tá na ponta de cá. Pode dar algum problema de ligar mais de um minter, né, para o mesmo contrato em paralelo? Não, não pode, ele vai fazer. Se, por exemplo, você quiser fazer um teste aí, usa o meu minter. Ele vai emitir o meu token e aí você começa a ganhar os meus tokens. Qualquer um de vocês, tá? Se vocês quiserem fazer com o meu minter e ganhar o meu token, pode ganhar. Tá disponível para todo mundo. Aí tem mais uma que tá do lado. Ó, tem lá e aqui. Olha o que eu falei, que estão judiando do meu amiguinho. Sacanagem, não? Peraí, mas deixa ele primeiro ali. Então, em relação a modificadores de acesso, eu teria como qualificar na hora de escrever uma função que eu já sei que eu quero automatizar via Chainlink, que apenas aquele smart contract conseguirá invocar aquela função. Por exemplo, eu como smart contract ou como address, eu não conseguiria chamar, e sim apenas aquele scheduler que a Chainlink está executando para mim. Você sabe me dizer se essa é uma possibilidade, eu conseguiria criar esse tipo de modificador? Sim, eu não chamaria de modificador, tá? O conceito de modifier é outro, mas eu poderia, nem que fosse, eu faria como um link interno. Putz, mas pior que não. Eu tô achando que eu não consigo fazer isso. Porque quando eu tenho que saber, eu vou ver se eu tenho o endereço do meu upkeepers, e aí eu limito que só o meu upkeepers pode chamar. Então, o processo vai ser, você faz o deploy do seu smart contract, você registra o upkeepers, pega o endereço do upkeepers, volta no seu smart contract e registra que só ele pode chamar. Sim, poderia dessa forma. Teria que ter uma variável para isso. É isso mesmo. Que apenas o only owner conseguiria alterar alimentar. o upkeepers, é isso aí. Isso aqui. Teria que fazer tudo isso. Entendi, obrigado. Tá bom? E aí tinha um aqui. Eu ia comentar assim, qual a aplicação prática, por exemplo... Ai, que bom, agora eu tenho dois. Por exemplo, qualquer pessoa pode emitir o meu token. Do jeito que eu fiz, sim. Sim, mas isso na prática não sei se errado é a palavra, mas talvez incontrolável.
Assim, né? gente, é uma aula, eu Não, quis fazer claro. desse jeito. Claro. Assim, é real, é um token de teste, eu faço o que eu quiser com ele. Óbvio que assim, na vida real, dependendo do valor que você quer dar pro seu token, você nunca vai fazer uma coisa dessas. Claro, isso seria Mas eu tô bloqueado fazendo daí. uma brincadeira em aula. Não, tranquilo. Só para vocês verem, eu estou fazendo uma coisa mais ampla e aí você vai restringindo conforme a regra de negócio que você está implementando. Bom, Só continuando a pergunta dele, apesar de ser em aula, esse modelo de eu criar o token e um minter para que eu possa, sempre que eu precisar mudar o gerador do meu token, eu só mudar o minter e meu token continuar parado. Esse é geralmente o molde que você vai usar. É uma boa prática. É uma boa prática usar em vida Isso real. é Em uma vez de boa você prática. fazer com que o seu contrato gere o token, você mantém o contrato intacto e cria um minter. sim, Ok. é que, então, tudo depende do que você quer. Na prática, quando a gente gera tokens de verdade, muitas vezes você já gera uma determinada quantidade e até uma regra de negócio. Você vai criar um negócio novo, se o seu token tem emissão infinita, muita gente desconfia de você, porque ele vai comprar seu token e aí você vai emitir um monte e vai desvalorizar. Então, depende das regras de negócio que vocês querem fazer. Eu estou fazendo aqui as coisas mais genéricas possíveis, mas vocês saibam que vocês vão limitar de acordo com a regra de negócio. Aí eu dei ferramentas para vocês até fazerem esses limites. Mas em relação ao token, uma boa prática é essa sim. Eu gosto muito, e até vou falar um caso real para vocês. Na Transfer eu criei uma bridge, eles têm o token BRZ, que é uma stablecoin brasileira, e eles têm em Ethereum, Binance Smart Chain, RSK, e o smart contract até do token deles era diferente nas redes. Em uma das 3 redes, que eu não lembro qual é, a gente não conseguia, a única pessoa que podia fazer a emissão do token, mesmo em testnet, era o dono, era o todo-poderoso da empresa. E assim, na testnet, gente, não tinha condição disso. Aí eu fiz um minter. Nesse minter, o meu minter não era simples assim, então eu tinha um minter com controle. Nesse controle eu adicionei o próprio dono para ele poder continuar emitindo. Adicionei o meu smart contract que eu queria, então eu criei um intermediário que era o gerenciador de acesso do token. Coloquei o dono, coloquei o meu minter e aí nós dois ficamos felizes porque agora tanto eu quanto o dono conseguia, eu não, né? O meu minter quanto o dono podia fazer emissão. E eu tive que fazer isso de verdade, assim, num projeto que já existe. Então, inclusive, é uma lição para você ver. Dependendo de como foi feito o projeto, às vezes você tem que adaptar o que tem. Esse é um caso muito comum, tá? Diga. Eu criei um upkeep com gas de limite de 20 mil, né? E ele não conseguiu rodar nenhuma vez. Aí eu aumentei para 200 mil e aí ele começou a rodar, né? Então, como que a gente, enfim, poderia usar como proxy esse comportamento da testnet para a vida real, né? Não, nesse caso, porque esse gas limit que ele está usando não é o preço, né? É a quantidade de litros de gasolina que eu expliquei para vocês. Então, dá para fazer esses cálculos, contrato a contrato, quanto cada função está chamando. Eu não fiz isso, não vou fazer aqui, é uma coisa muito mais adiantada para vocês. Por isso que eu falei, 200 mil tá bom, funciona para o que a gente está precisando. Mas você pode otimizar esse tipo de coisa também, tá?